Olá, bom dia. Vamos meter a mão na massa aí. Eu estou ali na tela do smartphone com três cards. Um é do Tribunal de Haia, outro do Tribunal Internacional de Justiça e o outro é do Tribunal Penal Internacional. Por que eu falo esse negócio de tribunal, certo? Que porra de tribunal? Por que tribunal? O que acontece? Eu sou da área jurídica, certo? E entendo que o conhecimento acadêmico do direito, sabe, possibilita a quem que faça, sabe, uma graduação em direito, sabe, a se apoderar da linguagem matemática, da engenharia matemática que domina o cérebro humano, certo? O nosso cérebro é um computador natural, certo? Físico, celular, entendeu? E ele é comandado por engenharia, certo? Por pensamento, por cálculo, matemática, enfim, certo? E quem quer que se apodere dessa engenharia, sabe, adquire, a meu ver, sabe, um conhecimento assim, sabe, um conhecimento adequado do que é a realidade do pensamento humano de um modo geral, certo? Que é todo quadrado, sabe? Todo algoritmo, sabe? Baseado no cérebro, né? Que é uma máquina, é um computador, certo? Um computador natural, correto? E as instituições, sabe, os nossos atos, à vontade, o que quer que seja, sabe, a memória, tudo que entra no cérebro, certo? É tudo feito por meios algorítmicos, certo? Kant fala sobre isso um pouco. Uma vez eu assisti um vídeo, né, onde ele dá essa ideia. Outro que deu essa ideia desse ponto de vista estrutural, organizacional do cérebro foi o francês, o franco-suíço, é, que criou a linguística. Aí o nome do cara vai embora, sai correndo na minha frente, certo? É o Saussure, certo? O Ferdinando Saussure, entendeu? Ele é o fundador é o fundador do pensamento estruturalista, certo? Porque na ciência, na concepção de ciência da linguagem que ele concebeu, certo? Ele imagina a língua como um conjunto de relações estruturais, certo? Vai buscar lá, sabe, o velho Heráclito, sabe, que pensava o mundo como relação, sabe, como relações e não como uma coisa em si puramente individual, individualista, tá certo? Mas como um conjunto de relações que se dá entre sujeitos. Esse é o pensamento de Saussure. E assim, eu me arrisco então, assim, me meter. Não que eu me arrisque a me meter em questões jurídicas, não é isso. É uma questão de ofício, certo? É uma questão de ofício. Mas antes de entrar aí, sabe, nessa questão aí de ofício, eu tô com uma letra de música aqui aberta, certo? A música é do Legião Urbana, certo? Eu sou meio invocado com o Renato Russo, sabe? O Renato Russo foi um cara aí, sabe, brasiliense, entendeu? Que viveu aí na década de 80, certo? Tinha uma banda de rock, mas era assim, um boyzinho, sabe? E me parece que ele fez a Universidade de Brasília, certo? A UNB, sabe? E cursou, né? Fez curso superior, entendeu? Não sei se concluiu, não sei qual foi o curso dele, é uma coisa de ver depois. Mas isso não vem ao caso. Mas era um boyzinho aí, sabe, que, né, se entregou à música, ao rock, sabe? E fez aí, se atreveu a escrever letras de músicas, a escrever melodias, sabe? Escrever músicas também, enfim, certo? E, mas um dia, quando ele estava querendo fazer aí, sabe, um álbum, ele estava indo e vindo dentro da banda dele, certo? E no momento ele escorregou para uma fase solo e foi bater na Itália, sabe? E em Roma, salvo engano, se encontrou lá com um comunista, sabe? E no final do papo, ele foi convidado pela amiga que estava fazendo as intermediações entre ele e esse comunista aí, sabe, que entendia de música, que me pareceria produzir o disco ou qualquer coisa assim. Mas a menina, sabe, a amiga, né, dele, né, e o do músico, sabe, estava com receio de que houvesse atrito, porque o cara, o italiano lá, sabe, o produtor era um comunista convicto, certo? E o Renato, sabe, era um bundão, certo? Um cuzão em matéria de política, sabe?
E ele tinha medo de discutir essas questões porque ele tinha medo do Fidel Castro, sabe? Porque se ele fosse cubano, sabe, lá no país de cubano, ele seria um maricom, ele mesmo usa essa palavra, certo? E o Fidel Castro o teria levado ao paredão, entendeu? Ele próprio aí, sabe, com preconceito, sabe, entendeu? Com homofobia, sabe? E não é nada disso. E acusando o Fidel dessas coisas assim, sabe, que não tem a menor chance, certo? Menor chance não, certo? Pode até ter chance, mas assim, sabe? Não procede aí do jeito como ele colocou. E assim, mas vou pegar essa música aqui porque é uma música da hora, certo? No fundo ela não me toca em nada, sabe? Um monte de palavras aí, sabe? Vale como poesia, sabe? Vale como subjetividade do Renato, tá certo? Mas vejamos aí, certo? Será Legião Urbana. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua o nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar para quê? Se é sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder pelos erros a mais, eu e você? Assim, né? Essa é a letra da música Será. Se amanhã der, sabe, eu tiver disposição de encarar, sabe, eu vou pegar o teclado e levar aí um mastigado aí. Então, essa música Será é uma composição de Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que são os membros, né, do Legião Urbana, certo? E amanhã, conforme for, né, eu dou aí umas pernadas. Mas voltemos aqui, sabe? Voltemos aqui. Voltemos aqui ao Smart, certo? Eu fiquei devendo aí, sabe, uma complementação de informação quando eu falei aí de eleições, falando do Trump e do Biden, certo? E o Biden ganhou as eleições em 20 para cumprir mandato a partir de 20 de janeiro de 2021. E esse mandato vai, são 4 anos, certo? Ele vai até 19 de janeiro, certo? De 25, correto? E a partir de 20 de janeiro de novo começa um novo mandatário, tá certo? Então só teremos eleições, agora nesse ano agora de 2024 teremos eleições primárias e no ano seguinte de 2025 teremos eleições majoritárias, certo? E o Biden só por curiosidade é Joseph Robinette Joe Biden Jr. Ele é advogado, certo? É político, né? E é atualmente o 46º presidente, certo? O 46º. O Trump foi o 45º, né? Ele é filiado ao Partido Democrata, foi o 47º vice-presidente de 2009 a 2017 no governo de Obama. Ele foi vice do Obama, certo? Ele nasceu em 42 do século 20, certo? Tem 81 anos de idade. Ele nasceu na Pensilvânia, em Scranton, na Pensilvânia. Mas assim, por hora morre isso aí, tá certo? Deixa-me ver aqui. Também eu falava de Mammon, num certo momento eu enveredei aí pelas questões aí falando de dinheiro, certo? E dinheiro sempre, sabe? O dinheiro ele vem de longe, certo? A noção de moeda vem de longe, certo? E eu devo ter falado, sabe, que Yeshua, sabe, um dia ficou furioso vendo tantos banqueiros, sabe, ali no pátio do templo fazendo negócios, emprestando dinheiro e aquela coisa toda. Ele se emputeceu, certo? E virou bancas, quebrou bancas lá, quebrou no sentido de quebrar a banca mesmo, a madeira, certo? E espalhou tudo, soltou animais, fez a maior confusão, bicho. E os sacerdotes, Anás e Caifás e Caterva, certo? Ficaram invocados com aquilo, foram fuxicar lá para o Pôncio Pilatos, certo? E aí começou, né, uma história aí. Mas assim, Mammon, pelo que eu estou vendo aqui, sabe, é uma palavra que vem da Bíblia, é uma palavra hebraica, portanto, certo?
E ela serve para descrever riqueza material, cobiça. Ali Anás e Caifás, pela aparência deles aqui, como o nosso Zé Porfírio aqui, sabe? Ali lá no Vale do Xingu, certo? Pela aparência, o Zé Porfírio, pô, né, se vestia todo nos trinques, como dizia a novela, certo? E assim, essa ostentação aparente, né, de riqueza, sabe, material, né, revela assim, né, que o sujeito aí, sabe, é possuído, né, é por mamo esse espírito aí, sabe, aí já estamos falando aí de espírito, certo, mas aí isso aí já é, né, é simbologia, entendeu? Mas assim, o sujeito que nós somos possuídos, certo? Somos possuídos por espíritos, certo? Somos aí essa coisa aí. Nós temos uma alma, tudo bem, certo? Mas nós temos um espírito também, o espírito da vaidade, o espírito da cobiça, sabe? O espírito da gula, essas coisas assim. E tem o espírito da riqueza material, entendeu? E da cobiça que encaminha para a riqueza material. Esse contexto aí, esse conjunto aí de noções, sabe? É o que que está lá nos costumes aí dos hebraicos aí, entendeu? De chamar de Mammon, certo? De Mammon, né? Apesar de dizer que o texto que eu estou lendo, certo? Eu estou no Google, certo? Apesar de alguns considerarem Mammon um deus, certo? Eu estou falando aqui de espírito, não de Deus, nem de Satã. Deus mau ou ruim, certo? Um daimon, né? Não estou falando de daimon, certo? Aí um deus sujo, certo? Não há correspondência histórica aqui que confirme esta linha, certo? De vincular Mammon, que traduz aí o conceito, né, de riqueza, certo? E de dinheiro, certo? Com um espírito malvado aí, certo? Mas nada me impede que eu diga, sabe? Que quem corre aí cegamente atrás da riqueza, sabe? Que pratica aí, sabe? Aquela coisa que o Nietzsche falava do ressentimento, sabe? Da classe média hoje, entendeu? Ou mesmo dos hebreus naquela época, sabe? Aquela coisa de, né, no tempo, não dos hebreus, né, no tempo dos cristãos, né, que estavam aí, sabe, querendo se desligar, né, dos vínculos materiais, certo? E muitas vezes evitavam discutir questões, sabe, e se ressentiam, sabe, porque eram agredidos e ficavam ali machucados, aquela coisa toda, esse ressentimento, essa dor, esse sofrimento subjetivo, entendeu? Nietzsche chamava de ressentimento. As interpretações desse sentimento hoje, sabe, atribui a uma necessidade de diferença que se possa ter, né, em termos de riqueza, uns com mais riqueza, outros com menos riqueza, os com mais riqueza querendo diferença, querendo se distinguir dos que têm menos riqueza, porque, sabe, não dá certo, a riqueza é para eles e os que têm pouco querem essa riqueza, então vamos parar por aí, vamos cortar. Aí os que, sabe, se defendem dos que têm menos, os que têm mais riqueza se defendem dos que têm menos, e cria um sentimento, um ressentimento, e também isso aí teria uma vinculação com a ideia original de Nietzsche, certo? Muito bem. Mas o fato é que Mammon se refere a essa questão aí de dinheiro, tá certo? E vamos passar agora então. Deixa eu primeiro aqui, deixa eu falar uma outra coisa aqui. Outro dia eu li uma notícia, sabe, de um delegado preso e ironizou a morte de Marielle. Houve um delegado no Rio de Janeiro que foi processado, certo? Assim que houve a morte de Marielle, esse cara se meteu no meio. Esse cara deve saber quem mandou matar Marielle, certo? E ele entrou no meio e se tornou um sujeito hostil, sabe, ao assassinato da Marielle, certo? E ele agora, o processo dele marchou, caminhou e ele perdeu a função de delegado, o cargo de delegado, certo? Foi julgado, sabe? E o cara tinha 12 celulares, 12 aparelhos celulares. Esses aparelhos foram apreendidos e foram, sabe, a memória deles, sabe, foi aí vasculhada e se encontrou ali mensagens, dezenas de mensagens, e essas mensagens levaram, né, o juiz a condená-lo na perda do cargo de delegado, certo? E esse cara, sabe, aparenta ser um nojento, sabe, um nojentão aí, sabe? O delegado que está preso desde 2021 foi condenado por obstrução de justiça. Decisão determina a perda da função pública de investigador. Na verdade é delegado. Delegado é uma coisa, investigador é outra, certo? Aí tem umas frases aqui que eu não vou ler, certo? Mas é assim, né? A declaração que o cara fez, certo?
é citada na decisão do juiz Bruno Ruggieri, né, o juiz que julgou a causa, né, e que condenou na perda do cargo de delegado. Certo? Esse juiz foi responsável pelo processo contra o policial civil na primeira vara especializada em organização criminosa da comarca da capital, no Rio de Janeiro. Condenou o delegado por obstrução de justiça com perda da função pública. Então era isso, eu passei por cima assim com uma certa, né, pressa, né? Mas aqui fica aí melhor colocado. Falei já do mandato de Biden, vou tirar daqui. Falei da origem de Mammon, vou tirar daqui. Vou ficar agora, falei do delegado, vou tirar daqui. Eu estou no notebook, certo? E estou ali no X, tá certo? Vamos aqui, a esse caso aí, tá vendo, como eu disse, é um julgamento hoje em Haia, certo? Na Holanda, né? Mas ali sendo acionado o Tribunal Internacional de Justiça, que é diferente do Tribunal Penal de Haia, certo? É diferente, entendeu? E assim, tá? Então, nós estamos falando do Tribunal Internacional de Justiça. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o que eu já disse, certo? Que essa situação que está acontecendo hoje lá na Palestina, certo? Com o Estado de Israel, que a gente entende, né, que é um Estado que defende ali, sabe, uma posição supremacista dos israelenses e ao mesmo tempo uma posição colonialista, sabe, do Estado de Israel em si, entendeu? E que faz com que a força da noção de sionismo, sabe, se estabeleça forte, né? Então se fala que o Estado de Israel hoje é um Estado sionista porque é dominado pelo partido de ultradireita, certo? E por conta do que aconteceu lá, né, desde 6 de outubro de 2022, né, quando um grupo ali insurgente, um grupo armado, sabe, o braço armado do Hamas, certo, que faz a direção, o governo ali, sabe, da população de Gaza, na faixa de Gaza, né, eles fizeram um ataque, sabe, esse ataque aí motivou o Estado de Israel a definir uma posição de autodefesa, certo? E em nome dessa autodefesa veio matando mais de 130 mil palestinos, sabe? Não distinguindo mulheres, crianças, sabe? Aleijando crianças, sabe? Hoje tem crianças, os mutilados dessa guerra aí, sabe? Que somam uma enormidade, crianças sem braços, sem pernas, sabe? E enfim, sabe, todas aí saíram mutiladas, né? Sem falar dos que estão feridos, inclusive os que estão ainda sobre escombros. Essa situação motivou assim, uma consternação no mundo e a África do Sul foi para o concreto, certo? Acionou ali, sabe, o Tribunal Internacional de Justiça, que nesse momento deve estar reunido ainda, por conta de uma representação da África do Sul contra Israel, por crime de genocídio contra os palestinos. E para sempre de falar um pouco sobre o que é genocídio, eu estou aqui numa página, sabe, eu não consigo identificar de quem é que está aí, sabe? Mas vejamos aqui. Mas o fato é que eu estou aqui numa página e que eu quero tratar de uma convenção, de uma norma chamada Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, certo? Essa convenção, ela é de 48, entrou em vigor em 51. No Brasil, houve um decreto legislativo de abril de 51, uma ratificação de abril de 52, entrou em vigor em julho de 52 e foi promulgado um decreto, certo? Um decreto, deve ser um decreto presidencial, creio eu, certo? Em maio de 52. O fato é então que o Brasil é signatário, né, da ONU, ali do Tribunal Internacional de Justiça, certo? E por isso Lula agora, de ontem para hoje, sabe, resolveu subscrever também a representação que fez a África do Sul, né, nessa situação aí contra Israel. Então, a convenção fala de partes contratantes, certo? E fala de uma convenção, da resolução 96, né, da Assembleia da ONU, né, e declarou, né, que genocídio é um crime contra... Eu vou ler melhor aqui. As partes contratantes, considerando que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em sua resolução número 96, de 11 de dezembro de 46, declarou que o genocídio é um crime contra o direito internacional,
contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas, e que o mundo civilizado condena, reconhecendo a Assembleia que em todos os períodos da história o genocídio causou grandes perdas à humanidade, devemos lembrar o genocídio ali que os judeus de hoje, certo? Que os sionistas, não os sionistas, que os israelenses hoje, sabe? Quando eu não quero falar judeu, porque judeu para mim remete à religião, certo? Mas aí, certo? Reconhecendo que todos os períodos da história o genocídio causou grandes perdas à humanidade, eu quero me referir ao que aconteceu com os judeus ali, né, durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Convencidas as partes contratantes de que, para libertar a humanidade de flagelo tão odioso, no caso do genocídio, a cooperação internacional é necessária, convém o seguinte: então eles baixaram uma convenção e o artigo 1º diz assim: as partes contratantes confirmam que o genocídio, quer cometido em tempo de paz, quer em tempo de guerra, é um crime contra o direito internacional, o qual elas se comprometem a prevenir e punir. Certo? Diz mais, esse é o artigo 1º. Artigo 2º. Na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasione a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, transferência forçada de menores do grupo para outro. Isso é genocídio, tá certo? Seguramente as condutas dos israelenses ultraconservadores hoje no Estado de Israel, devemos considerar que nem todos os israelenses do Estado de Israel hoje, certo, são genocidas, são de ultradireita, tá certo? Mas de toda sorte, né? A sociedade israelense, tá certo? E o governo que essa sociedade israelense, certo, colocou no poder, tá certo? Vem praticando esses atos aí, certo? Tá certo? Atos com intenção de destruir grupo nacional, étnico, racial ou religioso, certo? E esses atos são que assassinato de membros do grupo, estão matando aí árabes, né? Árabes palestinos aí em banda de lata, são 130 mil mortos já. Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo dos árabes palestinos, certo? Né? Os aleijamentos que estão fazendo, esses danos à integridade física ou mental, certo? Essa guerra abala tanto a mente como o corpo, nas mutilações, certo? Submissão do grupo a condições de existência que lhe ocasione a destruição física total ou parcial. Condições de existência. Quais são as condições de existência que tem o povo palestino hoje ali na faixa de Gaza? Certo? Estão morrendo de fome, estão morrendo com a saúde comprometida, certo? Estão abalados emocionalmente, certo? Né? Aí, né? Então, há uma submissão intencional a condições existenciais que lhe ocasionam a destruição física e mental, certo? Total ou parcial. Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, tá certo? Eles tem essa ideia aí, sabe, de querer matar, eliminar os que já estão vivos, certo? E impedir que as mulheres aí, matando as mulheres, certo? Você está impedindo também aí que novos nascimentos ocorram. E transferência de menores do grupo para outro, tá certo? Ali estão matando os pais, as mães, sabe? E esses menores aí estão indo para cima e para baixo, bolando, certo? Querem mandar hora lá para o Egito, certo? Querem mandar até para o Congo, sabe? Né? Esses grupos aí. Serão punidos os seguintes atos: o genocídio. Então veja, tá aí. Hoje o que Israel, tá certo, está sendo ameaçado, sabe, é de receber punição por genocídio, né? Há ainda o conluio para cometer o genocídio. Estados Unidos hoje, sabe, e Israel estão de braços dados. União Europeia, certo, e Israel estão de braços dados, certo? Então tem um conluio aí dos sionistas de um modo geral, aí, sabe,
que merecem punição, né, por conta disso aí. A incitação direta e pública a cometer o genocídio, certo? Nós temos aí uma organização lobista que tem sede lá nos Estados Unidos, mas que está aqui no Brasil promovendo ações judiciais, certo? Incitando, de certa forma, querendo calar as pessoas de falarem, de se expressarem e de dizer o que pensam a respeito disso, né? E temos aí, se há conluio, tem também a cumplicidade. Então eu li aí, sabe, o texto da convenção, então ficou claro o que é a noção, né, de genocídio, certo? Genocídio é destruição de grupo nacional. Os árabes palestinos são um grupo nacional, mereceriam hoje, sabe, estar reunidos num Estado, da mesma forma como os israelenses estão. Em 48 havia uma proposta da ONU de criar 2 estados, só criaram um, certo? Abrigaram nesse estado um grupo nacional e outro grupo nacional ficou de fora. E hoje estão querendo o quê? Destruir o grupo nacional que ficou de fora. Esse grupo nacional é um grupo étnico, né, de árabes, certo? E são religiosos, são muçulmanos, certo? Enfim, tem hoje uma ação, uma intenção de destruir, sabe? E essa intenção de destruir é o que se chama de genocídio e está na lei, isso está na lei. O Brasil é signatário dessa convenção, certo? A convenção que visa prevenir, certo? E reprimir, né, o genocídio, tá certo? E quem promoveu essa discussão foi a África do Sul, que fez uma representação, tá certo? Bem, aqui tem um detalhe interessante, tem os fatos e tem um enquadramento, né? Ele disse assim, né, o representante, o Ronald Lamola, certo? Na faixa de Gaza, diz assim, o ataque do Hamas ao território de Israel, né, em 7 de outubro, né, de 2023, certo? Não serve como justificativo para um verdadeiro massacre, destruição, né, ao povo palestino em seguida. Nenhum ataque armado a um território estatal, por mais grave que seja, mesmo um ataque envolvendo crimes de atrocidade, pode fornecer qualquer justificativa ou defesa para violações da convenção, essa convenção que eu acabei de ler, quer seja uma questão de lei ou de moralidade. A resposta de Israel ao ataque de 7 de outubro ultrapassou esta linha e dá origem a violações da convenção. Então nós temos aí um direito invocado pelo Estado de Israel, o direito de autodefesa, certo? E temos o direito de não ser genocidado, certo? De não ser destruído, certo? Que é o direito dos árabes palestinos, tá certo? Então, não sei o que é que vai resultar disso aí, o que é que vai acontecer, mas eu falei, tá certo? Falei, tá falado, tá certo? E é isso aí. Vou aqui passar rapidamente, só para fechar aí, sabe? Eu fiz posts hoje no Twitter, no X, certo? E eu vou fazer aqui alguns comentários, né? O primeiro deles, né? Diz Globo que condenações da Lava Jato foram revertidas pelo STF. É o seguinte, tem uma notícia hoje no Globo, certo? De que o STF reverteu uma ação, certo? Uma ação da Lava Jato, daquele grupo, daquela força-tarefa, né, que se instalou a partir de 2016 no país, certo? E que era comandada por Sérgio Moro, né, e pelo Deltan Dallagnol, certo? E pelo chefe da PGR, entendeu? E, enfim, e por procuradores aí Brasil afora, certo? A maior parte dos procuradores federais da República, certo, estavam envolvidos, né, com essa intenção de promover limpeza moral do país, certo? E 2 dessas decisões da Lava Jato, 2 condenações, certo? Uma contra Beto Richa e outra contra Gleisi Hoffmann. Beto Richa foi governador do Paraná e senador, perdeu, né, não pôde concorrer, certo? E ao Senado, e a Gleisi é a presidente do PT, certo? Mas ela foi processada, certo? Pela Lava Jato, né? Aí a notícia é essa, né, de que o STF reverteu 2 condenações. Aí eu comentei assim, certo? A de Beto Richa eu não sei, mas a da Gleisi, com certeza, foi lawfare moriano, certo? Eu estou falando aqui de lawfare moriano. O lawfare é uma medida de exceção, como diz o Pedro Serrano, certo?
ou uma tática de guerra híbrida, como se comenta também nos nossos meios aí, sabe, analíticos, né? Em que essa guerra híbrida ela se dá de várias maneiras, certo? Tem a guerra quente e tem a guerra institucional, certo? A guerra, o lawfare é uma tática, né, em que se pratica medidas de guerra mesmo, sabe? Não se usa armas de fogo, mas se usa as armas do teclado de computadores, se usa os textos da lei, se usa os julgamentos, se usa as acusações, certo? Para fazer aí, sabe, derrota de inimigos. Né? Aí vem aí, sabe, o Carl Schmitt, né, que atua nessa área do direito, certo? Do direito constitucional. O Carl Schmitt foi um nazista, um jurista nazista. O Moro se inspirou, leu, fez, me parece, o mestrado dele, sabe? E lá no Paraná se cultiva o Carl Schmitt, creio eu, sabe? Porque o Moro, salvo engano, desenvolveu uma tese acadêmica de mestrado, certo? Com base em Carl Schmitt, ou em parte no Carl Schmitt, e o Carl Schmitt é que fez ali, sabe, no direito penal, a teoria do inimigo, certo? Para o Carl Schmitt, o criminoso é o inimigo, certo? E transportando isso para os dias atuais, certo? O Moro e o pessoal aí da Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato, viam os petistas como inimigo, sabe, inimigo da nação, e quiseram fazer uma limpeza aí, sabe, uma limpeza no política, entendeu? E prenderam o Lula, sabe, e prenderam vários aí. A Glaze foi presa, não foi presa, mas foi aí condenada por lawfare, por prática de crimes aí de corrupção, entendeu? E agora o Supremo Tribunal Federal, através do Edson Fachin, desconstituiu, né, essa condenação, mas não livrou de todo, certo? Tirou, né, do processo criminal, do âmbito criminal, e mandou jogar lá para o direito eleitoral, certo? O processo vai continuar agora na justiça eleitoral, tá certo? Aí eu fiz esse comentário, que em relação ao Beto Richa, né, assim, sabe? Ele não sabe, mas a Glaze com certeza foi lawfare moriano. Quando eu falo em moriano, estou me referindo ao Moro, certo? E eu não sei se eu devo parar, não sei quanto tempo eu já tenho aqui, sabe, de gravação. Aqui o celular não fala, certo? Eu deveria controlar isso, mas deixa eu fazer aqui só mais um comentário, pelo menos, tá certo? TSE diz aqui, né? TSE aciona a Polícia Federal para apurar crime no caso em que Lula foi filiado ao PL com dados falsos. Então houve um fato, certo? Uma advogada do PFL, certo? Adulterou no sistema do TSE, certo? Ali, sabe, a ficha de Lula, certo? E disse que ele tinha se filiado no PL, certo? Etc e tal, né? Aí o Valdemar tratou o caso como grande bobagem, né? E eu comentei, e não é, tá certo? Se o TSE acionou a Polícia Federal para apurar crime no caso em que Lula foi filiado ao PL com dados falsos, através de login de advogada da sigla, filiada ao adversária que fez a alteração, e que Valdemar tratou o caso como grande bobagem, eu disse, não é grande bobagem, é crime mesmo, falsidade ideológica e de outros babados. O pessoal acha que pode deitar e rolar, certo? Inclusive a advogada, né? Só mais um aqui, certo? Eu estou com 6 visualizações aqui. Diz @Estadão que verba da Câmara foi usada irregularmente para abastecer carros de parentes do ministro de Portos. Nós temos um ministro aí, certo, do governo Lula, ministro de Portos, que faz parte, um ministro indicado por partido dessa frente ampla, né, que Lula teve que, sabe, construir para poder enfrentar, né, o fascismo no país, né? E eu disse que, sabe, que essa verba usada dessa maneira, certo, de uso irregular, eu digo, não é. Primeiro, esse uso enriqueceu o dono do bolso da calça onde o dinheiro do abastecimento entrou, certo? Disse eu, né? Quando se fez ali a armação, sabe? E se abasteceu um carro, sabe? E o dinheiro, sabe? Saiu do bolso, de quem abasteceu, voltou para esse mesmo bolso, tá certo? E isso então não é uma irregularidade, certo? O nome da Rosa, aí eu fiz aqui uma referência a uma obra, né, do Humberto Eco, certo? Segundo o nome da Rosa, de uso irregular de dinheiro, é crime. Então nós temos um caso de crime, certo?
Quem burla, bicho, quem burla, sabe? Quem frauda, isso é um caso de fraude aí, sabe? Entendeu? Um caso de corrupção, entendeu? Um posto de gasolina, sabe? Como faz uso irregular de dinheiro? Os caras chegaram, abasteceram o carro, entendeu? E ali pagaram, não sei mais o que, assinou uma nota, sabe? Não sei se o cara deu nota fiscal, mas vai ver que esse abastecimento era indevido, não podia fazer esse abastecimento e sabe lá em carro de quem, sabe? Aí diz, não, isso aí é um uso irregular é um cacete, tá certo? Mas assim, eu vou ficando por aqui, certo? Deixa eu só falar mais uma coisa, né? O Guga Chakra, segundo eu coloco aqui no meu post, certo? Escreve sobre o